Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Nutrindo a Saúde Mental. Hoje nós gratidão imensa por estar aqui presente conosco. Já já ele vai se apresentar, que é de prevenção ao suicídio. E hoje, como nós temos uma grande psicóloga, ela veio trazer para nós um pouquinho sobre esse tema. E o nosso convidado também. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Alê. Boa tarde tarde a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Amanda Rayala, eu sou psicóloga. Hoje a gente vai trazer esse tema aqui, já que estamos no último programa, né, do mês de setembro de 2021. Então a gente vai abordar esse tema que eu acredito que seja extremamente importante. E trouxemos hoje aqui o Alessandro Santos. Então, boa tarde, Alê. Gratidão por estar aqui no nosso programa mais uma vez. E para quem não te conhece e está nos assistindo, eu gostaria que você se apresentasse. Eu sou Alessandro Santos, sou radialista, sou presidente de comunicação aqui da Rádio Acapesp. É sempre um prazer estar aqui nesse estúdio e é a primeira vez com essas meninas lindas e maravilhosas, que são minhas amigas, minhas irmãs de ayahuasca. Boa tarde, Amanda. Então é muito legal estar aqui com vocês hoje num bate-papo importante, falando de um tema que é extremamente importante de verdade, né? Que é o Setembro Amarelo, né, que é o mês que se combate o suicídio, e a gente tem falado muito nisso. Inclusive, um tempo atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma live com a Amanda, né, e nós falávamos justamente disso. Não é só o suicídio, mas também a depressão, que é o mal do século, né, é a doença que te pega sem você perceber. Então, é muito importante a gente falar desses temas, né, porque uma coisa leva a outra. Eu acho legal a parceria de vocês, o programa de vocês, porque assim, uma profissão complementa a outra, né? Sim. Isso é muito legal, né? A nutrição junto com a psicologia, porque se a gente desanda com um, o outro também desanda, né? Sim. Então eu costumo dizer o seguinte, não adianta só a gente cuidar da nossa alma, a gente tem que cuidar do corpo também, né? Então é muito legal essa parceria de vocês. Esse programa que tem dado os grandes resultados. Eu tenho visto as visualizações, cada dia vem mais visualizações, e é isso, é a gente nos unir para poder falar não só em setembro, né, mas durante o ano todo, porque a depressão e o suicídio não acontece só em setembro, é o ano todo. Então a gente tem que assistir os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos familiares, e quando a pessoa fala que está até numa pré-depressão, a gente tem um olhar carinhoso, a gente ser humano com essas pessoas, porque eu sou bem sincero em falar que um tempo atrás eu era um idiota, porque a pessoa falava assim, eu tô em depressão, ou olha, eu tô quase em depressão, e eu falava assim, meu, isso é frescura, isso é coisa de gente mimada, né? Eu era idiota, sim, pensar desta forma e assumo isso, né? E com o conhecimento e a vivência com as pessoas ao meu lado, sendo mais humano, eu percebi que não é uma frescura, é uma doença que quando pega pode levar até a óbito, ao suicídio. Então a gente tem que ter um carinho muito grande por essas pessoas, quando elas entram nesse poço, né? Que se não tiver ajuda para sair, não sai, Amanda. Sim, realmente. Antes de a gente dar início, eu gostaria de fazer um agradecimento ao José Pedro, que é o presidente do Instituto IAB, e também o presidente da Capesp do Sudoeste, que fez um convite para mim na semana passada. Na quinta-feira, eu participei da rádio dele e também fui convidada para fazer uma palestra na paróquia Nossa Senhora da Aparecida, em Mairinque, para falar um pouquinho da depressão na juventude. Que legal. Então, assim, agradecer ele por
esse convite, né? Que a gente possa estar levando o nosso conhecimento para as pessoas, ainda mais nesse mês de setembro. Mas foi o que você falou, né, Ale? É importante, sim, a gente estar falando no mês de setembro, mas o suicídio não acontece apenas no mês de setembro. Acontece em todos os meses durante o ano inteiro. Então, é importante a gente estar falando. Por quê? Porque a mídia não mostra, né? Exatamente. A gente vai ver os números de casos de suicídio, é um número estrondoso. E a mídia a gente não ouve falar. Sim. Algo que eu vi, que eu achei assim, interessante, é que muitas pessoas que cometem o suicídio, a família não revela a real causa. Por quê? Porque se sentem envergonhados. Ainda não querem assumir de fato o que está acontecendo. Porque foi o que você falou, né? As pessoas acreditam que é um fraco que cometeu o suicídio, que não tem o porquê. Então, assim, é importante a gente estar falando porque a gente tem que conscientizar. Existem muitas pessoas ainda que vivem esse tabu. A depressão é frescura, a depressão não existe, tá querendo chamar atenção, isso e aquilo. E sempre que a gente fala do setembro amarelo, a gente fala do suicídio e da depressão. E por que da depressão? De outros transtornos, não. É porque a depressão é a maior causa. Então, assim, as pessoas que cometem suicídio pode ter qualquer tipo de transtorno. Pode ter a depressão, pode ter a ansiedade, pode ser a questão pós-traumática, enfim. N transtorno. Mas a depressão é a causa maior. Ou seja, mais de 50% das pessoas que se suicidam tem a depressão. Então, eu acho que a depressão é um tema que a gente poderia estar falando para conscientizar as pessoas. Sim, uma coisa, eu não sei se vocês estavam aqui, acho que não, né? Na palestra da veterinária Flávia, tô vendo até ela ali no vidro ali, ela deu uma palestra pra gente aqui, acho que há 2 semanas atrás, e ela estava falando que na profissão dela, a profissão dela, aliás, é a profissão que tem mais suicídios, que é a profissão de veterinário. E a gente nem sabia disso, na verdade, né? Ela estava falando da importância dos veterinários e estava falando do número de suicídios. Eu achei que era policial ou coisa parecida, mas são os veterinários. Aí é aquilo que você falou, acabou de falar. Surge como uma depressão, sim. Tem alguns distúrbios que pode vir aí, sei lá, um suicídio por causa de um término de um relacionamento, por causa de uma briga familiar, por causa da perda de alguém. Pode vir, sim. Isso pode vir de um dia para o outro, de um segundo para o outro, de uma reação do ser humano que nós somos seres humanos, nós somos imprevisíveis, né? Então, o que acontece? Pode vir, mas geralmente vem com uma antecedência e vem com alguns alertas antecipados, né? E a depressão não é coisa de gente nova agora, porque o pessoal fala assim, o pessoal é cheio de mimimi, porque eu sou dos anos 70, 80, na minha época não tinha isso, essa geração Nutella, não é isso. Sim. É que a gente vive uma transformação tão grande, tão rápida, que a gente não sabe hoje o que acontece na cabeça das pessoas mais jovens, né? Porque assim, a gente tem o jovem que ele é ocupado, que ele estuda, que ele trabalha, que ele não tem tempo para nada, e tem o jovem desocupado que não faz nada, que está na internet, usa às vezes para maldade, e aí vai aquele ditado, né, popular, que a mente vazia é a oficina do diabo. Essa é a realidade, né? Então a gente vê, quando falta ocupação, a depressão também vem, né? Ou, é o que eu falei, por perdas. Às vezes a pessoa está esperando alguma coisa e essa coisa não vem, a pessoa ela entra no estágio de tristeza, aí depois vem a depressão, e se não tomar cuidado, automaticamente vem o suicídio. Por isso que é sempre importante a gente estar de olho nos filhos, estar de olho nos familiares, aquele negócio de se trancar no quarto e não sair durante o dia todo, isso está errado. A pessoa tem que viver, ninguém vive dentro de um quarto 24 horas, então a gente tem que ficar esperto com os alertas. Né? Então, e aí o que eu falo da profissão de vocês, ficar trancado dentro do quarto, não se alimenta. Não se alimenta, automaticamente cai a imunidade. Quando a gente não está bem ali com a imunidade com o corpo, vem a tristeza, vem aquele peso, né? E aí uma coisa leva a outra, e quando a gente vê, bum, aconteceu. É o que você acabou de falar. Geralmente a família não divulga,
né? Sim. Eu acho que a palavra é essa, por vergonha, por às vezes não poder ter ajudado o seu ente querido ali na hora que ele mais precisava, ou ter aquele pensamento que eu acabei de falar, aquele pensamento antigo, arcaico, que é uma coisa, eu não tenho vergonha de falar porque eu estou em transformação na minha vida, então eu erro, não sou perfeito. Então eu tinha esse pensamento, depressão é frescura. Depressão é pra gente fraquinha, pra gente de mimimi. Não, a depressão é um estágio da vida que pode acontecer com qualquer um se a gente não tiver esse cuidado. Então é um tema muito importante que vocês estão trazendo. A ideia é essa, não trazer só agora em setembro, mas durante o ano todo. E não só vocês dessa área de psicologia, da nutrição, mas todos os programas que puderem trazer de internet, não só aqui da rádio, mas outros, tem que trazer esse tema que a gente vê que cada dia que passa a situação piora, né? Sim, Verdade. realmente. E uma coisa importante que você falou, Ale, que fez eu recordar, que ontem foi divulgado na mídia que uma psicóloga acabou Se suicidando, cometendo suicídio. E assim, as pessoas ficaram horrorizadas. Como uma psicóloga se suicidou, né? Ser humano, Gente, né? nós somos seres humanos. Sim. Não é porque temos a profissão da psicologia que a gente fica blindado a esse tipo de coisa. Somos seres humanos. E foi o que você falou. A questão das pessoas da profissão da veterinária tão com maior índice, mas isso é muito relativo. Relativo, né? também Sim. acho. O ano passado não. Antes da pandemia, o número era de policiais Sim. que trabalhavam na área carcerária. Uhum. Então, era um número maior. Então, assim, a gente vai percebendo que durante o ano, isso vai oscilando. Sim. A juventude, por quê? Porque o número de depressão e de suicídio na juventude aumentou demais. Então, assim, a gente se assusta com o número. Porque antes a gente acreditava que quem tinha depressão era adultos, era idosos. A gente jamais falava criança e adolescente com depressão. Isso não passava na cabeça de ninguém. Sim. Então, a gente hoje percebe que isso existe sim. E o número está crescendo cada vez mais. Ou dizer que depressão é falta de dinheiro, pelo contrário. Às vezes tem muita gente que não tem, que tem dinheiro, não tem o que quer, às vezes não consegue encontrar ali o lugar para buscar felicidade, tá perdido. Sim. Porque assim, o nosso dia a dia, nós que somos lutadores, nós que não tivemos nenhuma herança, nós que somos batalhadores, igual vocês são eternas estudantes, que eu falo que a gente está sempre estudando, Sim. sempre ali procurando matérias para poder se especificar em algumas coisas, tanto na área da psicologia, na sua, da nutrição, do direito. A gente tá sempre vivendo, porque há uma transformação hoje no mundo, mas o que leva à depressão, né? Eu acho que assim, é a busca de algo grupo, Sim. né, espiritualista, que a gente entende e fala muito disso, né? Qual que é de dinheiro? A felicidade é ter carro, é ter casa, é viajar para onde você quer viajar? Será que isso realmente traz felicidade? Será que aquele ditado tá certo assim? O dinheiro não traz felicidade. Se você souber usar o dinheiro vai te trazer felicidade. Sim. Mas a felicidade não está no dinheiro, está em nós mesmos, né? A gente tá atrás daquilo, tá na busca de algo que está do lado, está próximo. Eu costumo dizer para todo mundo assim, nada é fácil na vida. Nada vem fácil na Sim. vida. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, mas eu quero aquilo, se eu não conseguir aquilo, eu vou viver frustrado. Talvez aquilo não seja para você, você tem que procurar. E a vida é uma eterna procura. A gente tem que entender isso, que hoje, eu acabei de ler uma frase ali que assim, a gente tem que tomar cuidado
que a vida é igual uma onda. Uma hora ela tá lá em cima e uma hora ela tá lá embaixo. Então a gente tem que manter a humildade, foi o que eu li ali agora, né? A gente tem que manter a humildade, porque uma hora a gente tá lá em cima e uma hora a gente tá embaixo. Então a gente tem que ter um equilíbrio, né? E a pergunta é, o que te faz feliz de verdade? Né? O que nos faz feliz? Qual é a parte boa da vida que vai nos trazer felicidade? Às vezes a felicidade está do lado da pessoa e a pessoa não consegue enxergar. Tá ali, ó, tá fácil, é só esticar assim, mas saiba que não tem nenhum lugar escrito, nem na Bíblia está escrito assim, ó, olha, Amanda, vai ser tudo fácil na sua vida. Corre atrás aí que vai tá tudo facinho. Não, o caminho que leva ao sucesso é aquele que é cheio de espinhos. Que a gente vai furar o pé, vai curar, vai sofrer, vai sentir a dor, mas a gente vai aprender. Mas para aprender e chegar aonde a gente quer, precisa querer. Para a pessoa sair de uma depressão, para a pessoa sair de uma situação de risco de suicídio, a gente tem que fazer ela entender e ela tem que querer. Porque se ela não quiser, não adianta, ela vai cometer o suicídio. Ela não vai cometer o suicídio agora, ela vai esperar ali na frente, ela vai dar um jeito. Ou a depressão que te derruba. Então a pessoa ela tem que entender ali naquele momento que ela tem que querer. Se ela falar assim, ó, você quer sair da depressão? Eu quero. Se a pessoa falar assim, não, eu quero ficar aqui, eu quero. Não adianta, você vai rezar, você vai orar, você vai acender vela, você vai fazer tudo. Você pode colocar o dinheiro que for, o psicólogo que for, que a pessoa não vai sair dali, porque ela não quer sair dali. A mente, ela é um vício, né? Eu tô falando, mas eu tô do lado de uma psicóloga aqui. Pode me corrigir, viu? Pode me corrigir. Mas eu penso assim, se a pessoa não quiser, não adianta. A gente entra num vício. A mente tá ali, ó, gravou. Não quero, não vou sair, não quero, não vou sair. E não sai. Agora, a partir do momento que a pessoa vira a chave e fala assim, não, eu quero, a mente já se transforma. Né? É igual aquela coisa que a gente fala, pra gente receber um sim, nós temos que receber 1000 nãos. Só que assim, às vezes a pessoa tá lá na 999 não e desiste. E o sim tá logo na frente, né? Então a gente tem que atentar para isso, para as pessoas que estão ao nosso lado, os amigos. Busquem as pessoas que estão nessa fase difícil, que é nessa fase que elas precisam das palavras positivas. Às vezes, dentro de casa, a gente só escuta coisa ruim, né? Tem muitas famílias que só massacra, amaldiçoa o filho. Ah, você não vai chegar. E é isso. A gente tem que entender que precisa querer para você chegar onde você chegou, na sua área. E ser a nutricionista que você é hoje, você quis, não quis? Sim. Amanda, a mesma coisa. Então, você quis. Porque se você não quisesse, você não ia. Quantos pais e quantas mães querem que os filhos sejam médicos, querem que os filhos sejam policiais? Não, o filho quer ser advogado, o filho quer ser jogador de futebol, né? A gente não pode forçar. E a gente tem que entender uma coisa que eu escutei até em uma das nossas sessões, que foi aquilo, os filhos não são iguais a nós. Então as pessoas têm que entender que o nosso filho ali, ele não vai ser. Ele é outro ser humano, ele é outra pessoa, ele tem outra cabeça e está em outra geração. Então a gente tem que respeitar isso também. Sim, é verdade. Importante. Uma coisa que você falou que fez eu lembrar de uma pergunta que eu recebi é assim: nossa, por que a pessoa tem a depressão se ela tem tudo? Aí eu justifiquei, né? O que seria tudo? Porque o que pode ser tudo pra mim, pode ser que não seja pra você. Exatamente. O que é tudo pra você, pode ser que não seja pra mim. Então, assim, quando a gente for fazer esse tipo de pergunta, avaliar o que é tudo. Você trouxe uma questão, a questão do dinheiro. É importante? Obviamente que é importante. A gente não vai banalizar aqui o dinheiro, porque a gente sabe que é importante, mas não é tudo. Eu sempre trago o exemplo do Anderson Nunes, que é um comediante. A gente sabe que ele tem condições boas e vive um estado de depressão. Então, assim, é importante a gente avaliar o que é tudo. Você trouxe coisas que a gente ouve, né, referente à pressão que os pais fazem nos filhos. Eu presencio bastante essa questão do pai jogar a responsabilidade no filho de ser o que ele desejava. Sim.
o sonho que ele tinha no filho. E o filho não quer. Então, ele sofre aquela pressão, Verdade, né? verdade. Além dos conflitos internos que todos os jovens passam. Então, assim, a questão da pandemia também interferiu, mas a gente sabe que não é a única questão, né? Sim. Não foi a pandemia que fez aumentar, mas é um desencadeante, a gente pode usar esse termo. Mas tem outras coisas também que interferem na questão da depressão e do suicídio. Mas lembrando que nem todas as pessoas que sofrem depressão acabam tendo suicídio. E nem todas as pessoas que cometem o suicídio têm a depressão. Então, isso é muito importante a gente estar falando. Mas foi o que o próprio Alessandro Santos falou, né? A pessoa, ela tem que querer ajuda. Então, assim, ela dá indícios. Quando a gente está convivendo com uma pessoa que sofre depressão, seja um amigo, seja um familiar, enfim. Quando a gente está próximo, a gente acaba vendo que algo está diferente. Porque ela acaba mostrando sinais. Claro que pode ser que ela fique... Se você observar as pessoas que estão ao seu redor, né? É importante, se todo mundo se conscientizar e começar a observar, pode ser que tenha alguém da sua família, do seu lado, passando por isso e você acabou não percebendo. Por quê? Porque acredita que seja algo banal. Ah, imagina, depressão na minha família. Ah, eu ter depressão, imagina. Até tem pessoas que até sofrem a depressão e acreditam que não. Eu ter depressão, imagina. Gente, a depressão ela é uma doença como qualquer outra. É como a diabetes, é como a pressão alta, é uma doença, só que é uma doença mental, né? As pessoas, elas procuram todas as especialidades. Procuram cardiologista, clínico geral, todos os médicos para cuidar da saúde, mas, assim, eu vou dizer o principal, que é o psicólogo, para cuidar da saúde mental, eles deixam por último, só quando tá lá no fundo do poço, em vez de estar realizando uma prevenção, né? É encaminhado por um profissional, porque até eles mesmos acabam se privando. Ah, eu não preciso, porque psicólogo é para louco, tem todo esse tabu ainda, que a gente ainda tem que enfrentar, né? Porque isso ainda é muito comum. E é a principal coisa, que é o CPU, né, nosso, né? É o cérebro, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Até na palestra da Flávia, ela comentou sobre as profissões mais importantes. Ela estava querendo mostrar pra gente que a profissão de veterinário é muito importante. Que tudo que nós temos... inclusive a Amanda sabe muito disso. Por exemplo, até o ovo chegar na nossa mesa, ele passa por um processo. Sim. A carne, as verduras, tudo tem um processo, né, para ver se ali não tem bicho, não tem alguma doença. E quem vê isso geralmente são os veterinários, né? Quando vem carnes, alimentos de outros países, a gente tem lá no porto, tem os veterinários para ver se não está trazendo nenhuma doença, igual veio da outra vez aquela doença de aves e tal. Então, ela estava mostrando a importância, né? Então, tudo é importante. Aí ela perguntou quais são as profissões mais importantes. Aí eu pensei, é médico... médico em geral, né? Sim. Tipo, o clínico, a nutricionista, em geral. Aí depois eu fiquei pensando, a mente, um psicólogo, um psiquiatra, tal. E tem o advogado, que em algum minuto da sua vida você vai precisar de um advogado. Então são ali profissões que a pessoa às vezes deixa por último. Porque hoje nós temos um problema muito grande chamado teimosia. Que é assim... apareceu uma pintinha aqui. Google. Aí tá lá no Google lá dizendo que aquela pinta vai te matar, você vai morrer daqui 30 dias. Só que você viu a primeira notícia, você não viu o resto dos especialistas que estão ali falando daquele negócio que de repente apareceu em você. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não adianta lá, quais os sintomas da depressão? E a pessoa vai lá no Google lá,
Quais os sintomas da prevenção? E às vezes, da depressão. E aí, às vezes é isso. Vai no impulso, no olhômetro e deixa de procurar um profissional. Então a mente é muito importante. Eu costumo dizer assim, para mim, mente, o espírito e a minha alimentação, que vai cuidar do meu corpo, que vai fazer a minha máquina funcionar, é importante. Porque aquele tal negócio, eu falo para todo mundo, hoje eu não como mais carne, já há 3 anos. Só que eu fiz da forma errada. Eu fiz assim, ó, vou parar de comer carne. Parei. Aí um amigo meu falou assim, Ale, o corpo é igual um motor de carro. Você coloca o óleo ali, ó, só que o óleo vai secando, bate o sol e tal, e aí o óleo vai baixando, o óleo vai baixando. Se você deixar baixar de vez o óleo, o motor vai travar, vai parar. A mesma coisa a sua alimentação. Se você deixa de ter algum nutriente que é importante para você, a máquina vai parar. Aí vai dar um problema de pressão alta, de diabetes, ou você vai se sentir, sei lá, mole. As pessoas falam, ai, tô tão mole, não sei porquê. Às vezes é a falta de uma vitaminazinha ali, de uma alimentação boa que a nutricionista também pode te dar, que você deixa de dar o valor. Ah, eu não vou na nutricionista não. Ou então aquele tal negócio, aí deixa eu fazer só uma perguntinha, Amanda. Você sabe se a couve faz bem para a saúde? Pô, marca lá uma consulta. É uma profissional, estudou para isso. A mesma coisa a psicóloga, aquele negócio de falar, ai, olha, posso conversar com você 10 minutos? Olha, meu filho, dê valor, marca uma consulta, vai lá. Eu costumo dizer assim, ó, quando eu pago esses profissionais, eu pago com gosto. Porque vem em triplo para minha vida, né? Eu tô ali fazendo uma consulta, que talvez uma conversa de amigos, conversando com qualquer uma das Amandas aqui, eu vou falar, Amanda, você faz isso pra mim? Ela vai falar, não, Ale, ó, tá bom. Só que ela não vai tá ali, ó, explicando aquele tempo, aqueles 30 minutos, 20, 1 hora de uma consulta que ela vai me dar, eu dando valor e pagando pra ela. A mesma coisa a psicóloga. Psicólogo é que o pessoal acha que é pastel, né? Em 5 minutos resolve. Sim. Então a gente tem, eu não sei... desculpa se eu tiver errado falar, a gente tem que marcar pelo menos algumas sessões, porque também em uma conversa você não vai descobrir nunca o que a pessoa tem, aonde que a pessoa, porque o ser humano, ele também tem outro problema que ele esconde, ele omite as coisas, né? Então numa conversa às vezes com a psicóloga, na primeira conversa, você vai ficar com vergonha de falar. Você tá ali, ó, você sabe o problema que é, você sabe aquilo, mas você fica com vergonha. Vice-versa, né? A pessoa tá ali, mas... eu como mesmo, eu como hambúrguer, eu como isso, eu como gordura pra caramba, mas não vou falar pra nutricionista. Então, depois de 1, 2 sessões, Sim. aí você vai falar assim, não, peraí, ó, você falou pra mim que você faz isso, então você gosta de uma gordurinha. Eu gosto. Já descobriu o problema. Já sabe aonde você vai caminhar. A mesma coisa a psicóloga. Às vezes a pessoa sabe o problema, mas tem vergonha de falar. Então dê valor, gente, para as profissões importantes, né? Que é a nossa alimentação, a nossa mente, o nosso corpo. Isso é importante. Eu entrei nesse tema, por quê? Porque isso faz com que a gente não chegue numa depressão também. Sim. Né? Porque todos nós estamos sujeitos a entrar numa depressão. É o que eu falei, por algo. Eu vejo muito na internet que um dos maiores casos também de depressão é o término de relacionamento. Que a pessoa realmente fica mal, né? Por mais que a pessoa fale assim, ó, que se dane, acabou, vou pra esbórnia, vou pra balada, vou beber, vou não sei o quê, mas na hora que chega em casa, aí bate lá bad, e às vezes dessa bad única, que diz que não ia acontecer nada, pode virar uma depressão. Tanto o homem quanto a mulher. Que assim, os dois são frágeis. O homem às vezes fala, não choro, eu sou durão, que nada, chora assim, eu sou homem, eu choro, chora assim, homem é mole também, às vezes o homem é só a casca grossa. E tem mulher também que é a mesma coisa, não vou chorar na pessoa. Eu aprendi uma coisa, a gente tem ciclos na vida, né? Então a gente tem que encerrar alguns ciclos às vezes e partir para outra. Mas tem que tomar também com término de relacionamentos, para não levar a gente para buraco. O maior amor que a gente tem que ter é por Deus em primeiro lugar e depois por nós. E somos a casa dele, né? A habitação de Deus somos nós. Independente da religião, né? Seja evangélico, católico, espírita,
de qualquer religião. Então, o templo de Deus somos nós, né? É o nosso corpo. Então, a gente tem que se amar, tem que se dar valor, tem que cuidar, sim, do nosso corpo, da nossa mente. Então, é isso. Eu acho que tudo isso engloba esse lance do Setembro Amarelo, né? Mas que temos que tratar durante o tempo todo. Eu acho que falta uma atenção um pouquinho maior por parte do governo também, que o governo deveria investir mais nisso, porque vocês podem ver, um tempo atrás, quando lançaram o Setembro Amarelo, era muito falado. Hoje já não é tanto. Exatamente. Você vê, esse mês aqui de setembro, eu não vi muita coisa do governo, eu não vi muita coisa na internet, nas redes sociais. O pessoal tá lá só falando de política, disso, daquilo, um se gladiando com o outro, e nada de a gente falar do Setembro Amarelo. Então a gente tem que se atentar para essas coisas também, para a gente não ficar perdido na vida, né? Eu acho que o Setembro Amarelo deveria ser tá falando também, né? A gente que falou da depressão na adolescência. Realmente a pessoa chega no consultório com um motivo de consulta. E conforme vai passando as sessões, a gente vê que o que ela trouxe não é nada do que é necessário a gente estar trabalhando. E quando a gente atende adolescente, isso é muito mais comum, porque o adolescente não vai chegar no consultório com uma pessoa que ele mal conhece, que teve sessões anteriores com os pais e falar o real motivo. Não vou falar, porque ela vai falar para os meus pais. Porque ele não conhece o código de ética do psicólogo. Sim. Isso é sempre importante estar falando nas sessões, mas foi o que eu estava falando com uma colega minha, né? A gente acaba pegando motivo de consulta e trabalhando. Quando chega, sei lá, na 10ª sessão, a gente vê o real motivo. Então, isso é importante falar. A sessão de as áreas é algo consecutivo. Sim. Eu sempre falo, o trabalho psicológico é um trabalho minucioso. Não vai achar que passa em 4 sessões, um mês e, nossa, vai sair 100%. Ou não, ou vai sair com aquela crítica, a psicóloga não serve de nada, perdi meu tempo, perdi dinheiro, enfim. Sim. Gente, a gente tem que ter essa consciência que é um trabalho minucioso. Então, a gente precisa, de fato, ter o desejo de buscar, né, uma melhor condição, mas sabendo que tudo tem um tempo, né? Então, assim, tudo tem um início, um meio e um fim. E a depressão, ela sim é uma doença que a gente pode dizer que tem cura, né? Sim. Como outras doenças que não têm a depressão, ela sim tem cura. Claro que é importante a gente buscar ajuda o quanto antes, né? Sim. Não esperar, enfim, tá lá no fundo do poço para procurar um médico, um psicólogo e falar, não, eu vou ficar curado em 1, 2 meses, porque isso não vai acontecer. Então, assim, se tem a dúvida que possa estar em depressão, procurar um especialista que pode estar esclarecendo. E se realmente for isso, cuidar o quanto antes. Então, é importante a gente estar observando esse aspecto. Você já viu as pessoas, desculpa, só para você falar, às vezes a pessoa desconta a depressão na comida. Sim. A depressão às vezes começa naquela comilança, não começa? Começa. Na verdade, eu ia só falar um pouquinho... Um adendo a mais que a Amanda tava falando, que como é que é? Ih, esqueci. Eu cortei ela, gente, eu cortei ela. Que a depressão, ela tem tratamento, prevenção. Ela tem uma prevenção, então a gente consegue prevenir a depressão. A gente consegue prevenir uma alimentação compulsiva. Porque a gente consegue identificar antes, um profissional ele consegue identificar antes, numa consulta prévia, uma consulta de rotina. Eu sei lá, tô aqui procurando os profissionais que eu quero me consultar para ver se tá tudo bem, aí... Por um acaso, uma pessoa, assim, muito esporádica, uma pessoa, assim, que entende bastante, assim, da área da saúde, vai procurar uma psicóloga só porque ela quer ir, quer conversar, quer ter alguém para conversar. A Amanda, ela consegue, numa anamnese, identificar alguns pontos que podem estar a vir a explodir
e trabalhar uma prevenção. Assim como eu, no meu consultório, também consigo, através de uma anamnese, identificar alguns pontos e tratar, por exemplo, previamente o que vai ser lá no final uma alimentação compulsiva. Ou tratar, prevenir um diabetes. Porque a pessoa com crises de ansiedade ama comer doce. Verdade. E pode desencadear essa vontade de comer doce, vai todos os dias. Eu tava super bem, nunca fui uma pessoa que nunca fui apaixonada por doce, de repente todos os dias eu quero comer doce. Isso é uma coisa. Se ela comenta isso com o psicólogo, ela comenta isso com o nutricionista, vai abrir um ponto de interrogação na nossa cabeça e a gente vai querer investigar o porquê disso. É um sinal. É um sinal. E aí a gente pode entrar com uma prevenção, encaminhar para outros profissionais e prevenir que essa pessoa venha desencadear um diabetes, uma hipertensão, uma depressão. A depressão, ela é uma doença. A gente tem ainda esse tabu que as doenças mentais não são doenças, são doenças. E depressão é uma delas. Então, a gente consegue tratar, a gente consegue prevenir e a gente tem muitos recursos para isso. Hoje em dia, então, são fantásticos. Queria mandar um beijo pra Rosana, que tá lá assistindo, a mãe da Amanda. A Rosana, grande amiga, parceira, uma grande divulgadora aqui da Rádio Acapesp. Tem um carinho muito grande por você, gratidão, um beijo especial. Veio deixar a Amanda agora na porta, dei um beijão nela lá. E o Sérgio Zicran, o Alan Montoro, a Camila Gonzalez, todo mundo que faz essa rádio andar, essa associação andar, que a rádio foi feita para isso, para trazer assuntos que acrescentem na vida de todos. Né? Você pode ver que a maior parte dos programas são assim, igual esse assunto aqui, você pode depois compartilhar com a pessoa, de repente, que você acha que também está em depressão, você pode compartilhar. Mas a ideia é essa, é trazer informações da psicologia, da nutrição, para você viver melhor, para você aproveitar. Mas você precisa querer. Sempre digo isso para todo mundo, para a gente chegar em qualquer lugar na vida, desenvolver qualquer trabalho, primeiro o amor no que se faz e o querer. Porque quando você quer, você alcança. Você chega aonde você quer. Igual eu falei aqui no começo. Elas chegaram onde quiseram porque, eu quero. Vou fazer nutrição, vou fazer psicologia. Não é fácil, custa caro, mas chegaram onde elas queriam. E hoje elas passam o conhecimento delas para vocês e estão à disposição também para atendimentos, né? Se a pessoa também quiser vir um dia aqui na Capesp, conhecer as Amandas que fazem um sucesso aqui, é só vir aqui na Refinaria Mataripe 428, né? E é legal esse papo, espero que a gente possa conversar muito mais sobre isso durante o ano todo. Sim. E a gente sempre deixar o alerta, fiquem espertos. É igual a Amanda Oliveira acabou de falar. Nós temos os sinais, tanto na alimentação quanto no modo de agir. Às vezes, se o seu filho está mais agressivo ou não, está mais introspectivo, está trancado no quarto ou está de uma forma diferente, é um alerta, né? Deixem de pensar arcaicamente, né? As pessoas arcaicas que pensam como eu pensava. Depressão, frescura, mimimi, é dessa geração Nutella. Pelo contrário, você vai se perdoar se você perder um filho para depressão, para o suicídio. Sim. Dizendo que o meu filho estava com mimimi. Mimimi do meu filho, frescura. Depois que acontece, a vida é uma só e não volta mais. Então a gente precisa ter a responsabilidade de entender que essa doença é maligna, ela existe de verdade e ela leva não só os nossos jovens, as pessoas não têm idade. A depressão pega qualquer um, o suicídio atinge qualquer um, mas a gente tem que cuidar da mente, do espírito e da alimentação. Sim, exatamente isso, Ale. Então, assim, importante para a gente finalizar, né, a nossa live, as pessoas que estão próximas, né, agora nesse momento da pandemia, a família, querendo ou não, se aproximou, os amigos se distanciou, mas a gente poder estar observando mais as pessoas que estão ao nosso redor. Sim. Porque é muito provável que exista alguém próximo com esse tipo
de depressão ou até mesmo uma outra questão psicológica. Então, é importante a gente estar fazendo a observação. Mas também não é claro que a gente vai ver uma pessoa triste e acabar rotulando. Ah, ela tem depressão. Tá. Sim. Nossa, isso acontece. Nossa, ver uma pessoa triste, nossa. Nós ela também tem ficamos depressão. tristes de vez em quando, né? Nós somos humanos, né? Sim, não vamos ficar rotulando também as pessoas que a gente encontra triste, até mesmo nós mesmos não ficarmos rotulando. Então, na dúvida, procurar um profissional que ele vai estar Com certeza. auxiliando melhor. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Porque foi o que a gente estava falando aqui, né? A gente vive nossa vida como ondas, né? Então, um momento a gente está lá em cima, outro momento está lá embaixo, né? Como o próprio Lulu Santos fala, a nossa vida é como ondas do mar, né? No indo e vindo infinito. Então, assim, lembrar que sim, tem momentos ruins, mas tem momentos bons também. Mas o principal é vamos nos cuidar, vamos ter o amor próprio. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, que vocês queiram conversar, eu estou sempre à disposição aqui de vocês, tanto no WhatsApp quanto nas redes sociais. Lembrando que o programa Amanda Nutrindo a Saúde Mental, que está no YouTube. E, Amanda, você gostaria de ler algum comentário, fazer alguma... Eu não consigo ligar meu celular aqui, que ele disparou. Aqui eu não consegui também entrar no meu Facebook, não consegui ler os comentários, então... chegando em casa, eu acesso qualquer coisa. Qualquer dúvida a gente responde no rotineiramente, procurar especialistas para prevenção, porque tudo é mais fácil de resolver na prevenção do que depois no tratamento. Quando você já está com a doença instalada, dá para curar? Dá. A maior parte das doenças a gente consegue um tratamento, a gente consegue até uma cura. Só que o tempo que leva é muito maior. E se a gente trabalhasse mais a prevenção, a gente não sofreria tanto, a gente não passaria por muitas coisas que nós passamos por não ter feito essa prevenção. Então, os profissionais, todas as áreas, todos os profissionais, eles são muito importantes. O Ale estava até falando da importância da medicina veterinária, que a gente não conhece. Realmente, a gente não conhece a importância que cada um dos profissionais trazem para nós. E a gente só vai conhecer se a gente se permitir ir a uma consulta, se permitir falar, não, eu acho que eu preciso conversar com alguém, eu vou passar com uma psicóloga. Só vai trazer benefícios para você. Então, procurem os profissionais. Nós estamos aqui para ajudar não vocês. Tenha vergonha, né? Não tenha vergonha, porque eu costumo dizer o seguinte, imagina o cara mais rico do mundo. Ele vai para o mesmo lugar que nós vamos quando morrermos, para debaixo da terra. A gente vai virar adubo, né? Então não precisa ter vergonha. Larga esse lance de vergonha, porque nós somos humanos. E o que eu vejo hoje é isso. Nós precisamos ser mais humanos, ter mais amor pelas pessoas, pela família, pelos amigos, estar mais próximos um do outro, porque o final da vida é isso, é a gente ir embora, mas a gente quer ir embora, por exemplo, nós que somos irmãos, parceiros, amigos, a gente com certeza se for embora, vai embora feliz, né? A gente quer viver muito nessa terra, mas se a gente for embora hoje, nós vamos felizes, e a gente quer que você também vá. Agradeço pela participação aqui no programa de vocês. Estou muito feliz. Fico feliz quando estou em casa e vejo vocês entrando no ar, porque é um conteúdo que eu amo, eu adoro, que é o conteúdo humano. É humanizar o que não está humanizado, né? Que deveria estar e não está. Então vocês dão a pitadinha de humanização no programa de vocês, que é cuidar da saúde das pessoas, cuidar da vida das pessoas de uma forma de saúde. Não fazer fofoca, viu, gente? É cuidar da vida. Elas vão cuidar da tua vida, mas vão cuidar da tua saúde. Mas é isso. É manter sempre a alegria e procurar o que te faz feliz de verdade. A pergunta que eu deixo para vocês, para a gente finalizar, o que te faz feliz? O que é a felicidade para você? Pra mim, são coisas simples. Agora, o que é a felicidade para você? Corra atrás da felicidade. Gratidão.
É isso aí. Então, Isso mesmo. Gratidão, Alan, pela presença. E nos vemos na próxima semana, né, Amanda? Isso, a partir das 14 horas, com o programa Nutrindo da Saúde Mental. É isso aí. Então, gratidão a todos que estão assistindo. E até a semana que vem. Até a semana que vem. Gratidão!